E aí, pessoal, bora mergulhar numa das ideias mais provocadoras e, olha, até meio chocantes da sociologia. Uma ideia que vira de ponta cabeça o que a gente acha que sabe sobre um dos atos mais íntimos e pessoais que existem. A gente vai ver que a história por trás é muito, mas muito maior do que parece. E a pergunta que está no centro de tudo é essa aqui. A primeira resposta que vem na cabeça da maioria das pessoas é: claro que sim, parece óbvio, né? Uma tragédia pessoal, uma questão de saúde mental, algo que acontece dentro do indivíduo. Mas, e se não for só isso? Durante muito tempo, as explicações paravam por aí. Se alguém cometia suicídio, a causa era procurada dentro da pessoa. Problemas psicológicos, um ato de loucura. Tinha gente que culpava até o clima. O foco era sempre no indivíduo, como se ele vivesse numa bolha. E é aqui que a coisa muda de figura. Lá no finalzinho do século XIX, um sociólogo francês chamado Émile Durkheim chegou e, basicamente, virou o tabuleiro do jogo. Ele convidou todo mundo a fazer uma coisa diferente. Parar de olhar o indivíduo com uma lupa e começar a olhar a sociedade inteira com um telescópio. Para Durkheim, o suicídio não é só um ato individual, ele é um fato social. E o que isso quer dizer? Bom, ele foi analisar as estatísticas e percebeu uma coisa de cair o queixo. As taxas de suicídio em cada país, em cada grupo, eram estranhamente constantes, ano após ano. Era quase como se existisse uma corrente social invisível, uma força que todo ano cobrava uma cota de vidas, de forma previsível. Chocante, né? Essa frase aí parece um trava-língua de tão acadêmica, mas a ideia por trás é genial. O que ele está dizendo é o seguinte: o risco de suicídio não depende só do que está rolando na cabeça de alguém. Depende, e muito, do quão conectada essa pessoa se sente com os grupos à sua volta. A família, os amigos, a religião, a comunidade. Ok, então vamos entender como essa engrenagem funciona. A primeira grande força que Durkheim identifica é o que ele chama de integração social, ou seja, o nosso nível de conexão com as outras pessoas. E o ponto aqui é que tanto a falta dessa conexão quanto o excesso dela podem ser um problema. Para ficar mais fácil, vamos pensar nisso como se fosse uma linha, uma régua. E o perigo mora justamente nos dois extremos. De um lado, a gente tem um eu tão grande, tão isolado, que a pessoa se perde. Do outro, a gente tem um nós tão forte que o eu simplesmente desaparece. Vamos dar uma olhada em cada um. Primeiro, o suicídio egoísta. Ele acontece quando os laços que nos prendem à sociedade se enfraquecem. A família, a comunidade, os amigos, quando tudo isso vai se afrouxando, o sentido da vida que a gente constrói em conjunto começa a sumir. A analogia perfeita é a de um astronauta que está trabalhando do lado de fora da nave e, de repente, o cabo que o prende se rompe. Ele fica ali, sozinho, à deriva, no vazio do espaço, sem conexão nenhuma. Agora vamos para o outro extremo da régua, o suicídio altruísta. Aqui, o problema é o exato oposto. É excesso de integração. O nós é tão poderoso que a vida do indivíduo perde o valor. A pessoa não pertence mais a si mesma. Ela pertence 100% ao grupo. É o caso do capitão que, por uma questão de honra, afunda junto com o navio, ou de um soldado que se sacrifica numa missão sem volta pelo seu pelotão. O grupo vem antes de tudo. Beleza. Então a gente já falou da conexão. Mas o Durkheim sacou que tinha uma segunda força tão importante quanto: a regulação. Ou seja, as regras, as normas, os limites que a sociedade nos impõe e que dão um norte para a nossa vida. E aí vem a pergunta: o que acontece quando essas regras simplesmente somem? É aí que surge o tipo de suicídio mais famoso de Durkheim, o anômico. Anomia é uma palavra que significa basicamente falta de norma, ausência de regras. Isso costuma acontecer em momentos de mudança social muito brusca. Pensa numa crise econômica que destrói tudo ou, o que é mais surpreendente, num boom de riqueza repentino. As regras antigas já não servem mais e as novas ainda não foram criadas. As pessoas ficam sem um mapa, sem saber para onde ir. E o mais impressionante é como esse conceito, de mais de um século atrás, parece que foi escrito para descrever o mundo de hoje. A cultura do burnout, com metas de sucesso que nunca tem fim, a ansiedade que os algoritmos de rede social geram na gente, a frustração com a instabilidade econômica, tudo isso, para o Durkheim, seriam sintomas claros de anomia na nossa sociedade. E claro, se existe a falta de regra, também existe o excesso. O oposto da anomia é o que o Durkheim chamou de suicídio fatalista. É o que acontece quando as regras são tão opressivas, tão rígidas, que a pessoa não tem nenhuma esperança, nenhum futuro. A vida se torna um beco sem saída por causa da tirania das normas. Então, se a gente juntar todas essas peças, qual é a grande lição? A lição é que o bem-estar e a saúde mental não são uma jornada solitária.
São, na sua essência, um projeto coletivo, que depende de um equilíbrio muito delicado na sociedade em que a gente vive. Essa tabela aqui resume a teoria toda de um jeito brilhante. A gente precisa de conexão, de integração, para não ficar à deriva. Mas não tanto a ponto de sermos esmagados pelo grupo. A gente precisa de regras, de regulação para ter um norte, mas não tanto a ponto de sermos sufocados pela opressão. A saúde, tanto da sociedade quanto nossa, está em achar esse ponto de equilíbrio. No fim das contas, por que a gente está aqui, mais de 100 anos depois, falando sobre essa teoria? Porque ela não é só uma peça de museu. Ela é uma ferramenta poderosíssima para a gente entender o nosso tempo, as nossas próprias angústias coletivas. E essa, para mim, é a grande mensagem de Durkheim. Para a gente entender o sofrimento, a ansiedade, a falta de propósito que bate de vez em quando, não adianta só olhar para dentro, só olhar no espelho. É fundamental olhar pela janela, olhar como a gente está se conectando, quais são as regras do jogo e, principalmente, como é que a gente está vivendo em comunidade. E eu quero terminar com essa pergunta para a gente refletir. Quais são as correntes invisíveis que estão agindo sobre nós hoje? Será que é o individualismo extremo? Uma pressão absurda por um sucesso sem limites? Uma polarização que está arrebentando nossos laços? A teoria de Durkheim talvez não dê respostas prontas, mas ela nos dá as perguntas certas. E muitas vezes, entender a pergunta já é o primeiro grande passo.